A gente volta no quadro Bom Dia Responde a falar sobre franquias. Nós estamos ao vivo com o professor e administrador Sidney Sandeschini. Professor, eu quero apresentar aqui de volta na tela para o nosso telespectador também acompanhar sobre franquia de beleza que cresceu acima da média do setor a oferecer até 200 procedimentos no mesmo lugar. E aqui a reportagem é do mês passado, mês de agosto. O faturamento das franquias de saúde, beleza e bem-estar cresceu 27% no primeiro trimestre, e isso são dados da Associação Brasileira de Franchising. Mais uma rede do setor ficou acima desse patamar, e aí menciona essa rede que cresceu 43%, porque apostou, e aqui é onde eu quero que o senhor analise para a gente, apostou em um cardápio variado de procedimentos. Agora, quando um franqueador decide apostar num cardápio variado de procedimentos, ele tem que ter a preparação da mão de obra, a preparação dos materiais, todos necessários para a oferta daqueles serviços, os procedimentos variados, por um tempo considerável, né? Porque se especializa cada vez mais, mas se assume também uma responsabilidade de manter uma qualidade sobre uma oferta grande de procedimentos, no caso da beleza. Exatamente, porque à medida que você amplia, você vai ampliar o nível de exigência da gestão em si, porque muitos procedimentos ofertados em um mesmo espaço, em uma mesma franquia, necessitará então de uma gestão muito profissional disso, tá? E aí cabe salientar que por ser uma franquia, você precisa padronizar toda a rede. Sim. Então imagina a rede estabelecida em regiões distintas com o mesmo pacote de serviços oferecidos. Então daí está uma dificuldade, né, da gestão de conseguir manter essa padronização, uma vez que cada franqueador é que realmente controla os serviços oferecidos em sua unidade de franquia. Então a complexidade dos serviços aumenta. Sim. Como é essa relação no que diz respeito ao acompanhamento e a possibilidade de se cancelar uma parceria? O franqueador observa, digamos que ele tem uma franquia regional, uma franquia aqui no nosso estado, considerando sul do Pará, sul do Maranhão. E as unidades, ele tem que acompanhar o desempenho, dizer, não, essa aqui de Araguaína ou essa aqui de Colinas está abaixo do seu desempenho. Ou a gente dá uma fiscalizada ou a gente suspende a relação. Como é que isso se dá? Na relação contratual estabelecida entre as partes, ficará então acordado essa questão. Há uma parte negativa da franquia, exatamente essa fiscalização, esse monitoramento constante do franqueador. Sim. Alguns estabelecem metas ao franqueado que ele tem que alcançar. Então, o não alcance dessa meta pode ser algo prejudicial para o franqueado, porque ele precisa alcançar a meta para se manter dentro dos padrões que o franqueador determinou. Então há uma exigência ali, até legal, né, no contrato, que faz com que ele possa perder essa franquia, justamente por não estar atendendo às diretrizes que foi formulada no contrato. Certo. Vamos a uma pergunta de telespectador, mais uma. Bom dia, meu nome é Lucas e eu quero saber qual a vantagem de ter uma franquia. Bom dia, Lucas. A principal vantagem que nós podemos falar é exatamente o know-how que esse negócio tem. Sim. Um grande desafio das pessoas que pensam em empreender é não saber por onde começar. Então, a franquia, ela já te dá esse norteamento de por onde começar. Você, na verdade, aportará um recurso financeiro no investimento desse negócio, mas quem dá todo o suporte, desde o plano de negócio, de pensar o negócio, localização, o tamanho do negócio, o treinamento, como deverá ser o processo de contratação, questão de estoque, layout da loja, tudo isso você não se preocupa. Você se preocupa apenas em ter o valor financeiro para fazer o aporte do investimento e, quando treinado, saber fazer a gestão desse empreendimento. Professor, até a remuneração do franqueado também é estabelecida pela franquia, uma sugestão de, vou botar a remuneração, mas ali o autopagamento, vamos dizer assim? A remuneração do franqueado não é estabelecida pelo contrato. Agora, o royalties que eu devo pagar ao franqueador, isso é estabelecido, porque a remuneração do franqueado, que seria o prolabore dele, isso vai depender da venda, das vendas. Ele rende. Então, não determino isso. Eu determino o percentual de royalties que eu receberei sobre esse faturamento que ele tem na sua loja, que é uma forma de pagamento que se tem exatamente baseada no faturamento da loja franqueada. Muito bem, vamos para a tela, que é no portal G1, mas dentro do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, falando das franquias. Essa é uma franquia de idiomas, ensino de idiomas, tem 180 unidades, fatura 97 milhões.
o empreendedor fez a rede aumentar 7 vezes ao adquirir aquele negócio em 2004, portanto, em coisa de 20 anos, praticamente, né? 2004 para 2023, 19 anos, essa ampliação gigantesca da rede. E aqui a reportagem traz alguns detalhes interessantes sobre os passos que são adotados para se conseguir essa ampliação. Primeiro passo, conquistar o cliente com a ajuda de um software de gestão, cada franquia monitorada diariamente. É um monitoramento cansativo esse, não? Exatamente. A desvantagem é essa, porque Sim. nós temos uma relação contratual com o franqueado e para manter o negócio padronizado, o franqueador estará em constante monitoramento das nossas atividades. Como que o atendimento está sendo realizado, o nosso estoque, o nível de estoque, o nosso faturamento, o que nós estamos realizando em termos de vendas. Então, o tempo todo nós estaremos sendo monitorados para que a nossa franquia se enquadre as diretrizes do franqueador. Muito bem, vamos para mais uma pergunta agora do Renato. Bom dia, o meu nome é Renato. Gostaria de saber, para mim ter uma franquia, quais são as condições para ter uma franquia? Olá, Renato, bom dia. A primeira condição é ter dinheiro, né? Sim. É a primeira condição. Seja menos ou mais. Menos ou mais. Aí vai depender exatamente do modelo de franquia que você vai adotar. Então, a primeira condição é essa. A segunda condição, eu volto a ressaltar. Se você não tiver um espírito empreendedor de trabalho, a franquia ela vai te limitar. Então, assim, quem tem uma vontade de empreender e ter liberdade de condução do seu próprio negócio, uma franquia, ela não é uma boa alternativa, porque ela limita essa sua capacidade. Sim. Tá? A ideia das franqueadoras é que quando você adquire uma franquia, você tem a possibilidade de aumentar a aquisição de novas franquias, porque na verdade ela quer que você se torne dono de outras franquias da rede, para que você aumente sua rentabilidade. Eu tenho aqui, e aí dentro também do Pequenas Empresas Grandes Negócios, tem ali franquia de turismo, agências de turismo, franquias de moda, e essas cresceram em 2022 13,5%. Tem lá o modelo de quiosque, e aí uma série de situações. E eu vou lhe perguntar no seguinte aspecto: a localização da loja, a instalação também é definida pelo franqueador? Onde deve ser instalada, se em uma área de lojas comerciais ou se em uma área mais residencial, tudo isso também é considerado ou não? Exatamente. Você pode até ter um ponto físico e falar para o franqueador que você tem. Mas já tem um espaço. Quem irá determinar a localização é o franqueador. Então, essa parte aí acaba que você não tem um domínio, por isso que limita a sua ação. Nós veremos que muitas franquias, elas estão estabelecidas dentro de shopping center. Sim. Então, além da dificuldade... Naquelas ilhas, por exemplo. Exatamente. Além da relação que eu estabeleço com o franqueador, então a relação com o condomínio de lojas, que é também um fator que vai aumentar o nível de complexidade da gestão dessa franquia. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta agora do Eduardo. Bom dia, meu nome é Eduardo. Eu quero saber se quem tem franquia precisa pagar taxas. E quais são essas taxas? Bom dia, Eduardo. Há uma taxa. Sim. A taxa que você paga, a taxa de franquia, é quando você vai iniciar a franquia. Essa taxa, o objetivo dela é exatamente que a empresa seja remunerada para realizar os primeiros estudos relacionados à abertura daquele negócio. Toda a parte de investimento dessa nova unidade de franquia. Essa taxa, ela pode ser ou não paga nas renovações de contrato. Então, a cada 5 anos no contrato, se houver a necessidade de renovação, de acordo com as diretrizes estabelecidas no contrato, poderá haver a necessidade de novamente pagar a taxa. Então, isso fica estabelecido. Mas a primeira taxa do início do negócio, ela é estabelecida. Então, tem a taxa, que ela pode ser estabelecida somente na abertura da franquia. Sim. E tem os royalties, que é o pagamento periódico, né? Então, mensalmente você deverá efetuar pagamentos ao franqueador. Professor, se eu decidir encerrar, e aí depois do período legal, previsto lá no contrato, encerrar aquela relação, o franqueado pode ficar com os materiais? Depende com material não. Lá. Ele tem direito à mercadoria que ele comprou. Sim. Mas a parte de materiais, tudo aquilo que é de domínio do franqueado, pertence ao franqueado. O próprio layout da loja, os móveis, se estão dentro da proposta do franqueado, da padronização da franquia, não pertence ao franqueado, pertence ao franqueador. Certo. Vou para a tela aqui, porque dentro do segmento de franquia tem as micro franquias, que se torna oportunidade para trabalhar de casa e empreender com custo mais baixo. São aquelas, vamos botar assim, mais baratas? Exatamente. Que são as microfranquias? Microfranquias são aquelas que você tem um valor pequeno para fazer investimento. Em torno de R$5.000 você consegue fazer
você comprar uma franquia e atuar. E geralmente elas ocorrem em home office, né? Sim. Até porque pelo enxugamento desse tipo de negócio. Então, às vezes a gente pensa que franquia é somente para quem tem muito capital, mas na verdade existe uma infinidade de empresas que trabalham com micro franquias. Certo, até vou mostrando aqui mais uma vez a reportagem, o estudo da Associação Brasileira, a mesma já mencionada, entre as 50 maiores redes do Brasil, o número de unidades franqueadas cresceu 23%. No entanto, as operações de lojas tradicionais caíram de 90% para 82%, os formatos home-based, unidades móveis e quiosques, cresceram de 10% para 18%, unidades móveis e quiosques. Ali é uma espécie de atendimento itinerante, quando fala de unidade móvel, é isso? Uma franquia nesse modelo? Exatamente, uma micro franquia, supomos, carrinho de sorvete. Ah, sim. Né? Ou você atua em aniversários, sim. Né? Essa é itinerante. E os quiosques são esses estabelecidos realmente em algum ponto comercial. Certo. No Pequenas Empresas Grandes Negócios, e aí tem esse espaço bem bacana dentro do G1, está tudo disponível lá, de repente, se quiser consultar mais, também tem essa disposição. Só para a gente ter... Secou aqui. Por onde começar, professor? Por onde começar a franquia? A primeira coisa que você fará para começar uma franquia é fazer um estudo exatamente de qual franquia você quer atuar. Tá? Deve considerar uma coisa importante, que não deve entender uma franquia como uma extensão de uma profissão, porque a gente percebe que muitas famílias que têm rendimentos, para dar uma ocupação a algum familiar, acaba escolhendo uma franquia. Então a esposa, o esposo, um cunhado, acaba oferecendo uma franquia para que ele seja empreendedor a partir dessa franquia. Se não houver uma paixão em empreender, não será possível você realizar então a questão da franquia. Nós estamos mostrando aí, aqui a gente apresentou na reportagem do Caliton Mota, alimentação, e aí levando em conta o aspecto da alimentação, as boas práticas, inclusive com a manipulação desses itens, também o franqueador faz esse tipo de orientação ou vigilância, de alguma forma, vai fazer o acompanhamento. A vigilância sanitária vai fazer o monitoramento óbvio do trabalho do órgão, normalmente visitando empreendimentos assim, mas o franqueador também tem uma atenção especial quando há uma manipulação de alimentos? Exatamente. A padronização ela é um elemento-chave do modelo de negócio de franquia, tá? Mas não se sobrepõe ao que a legislação determina, que é a fiscalização de órgãos como a Anvisa, né? Então, não se sobrepõe. Então, mas há, sim, dentro do padrão de qualidade estabelecido pelo franqueador, este acompanhamento, claro que em consonância com o que a legislação determina. Professor, muito obrigada por sua participação aqui. Desculpe, a sequidão atingiu a minha garganta aqui de tal forma que eu tive que recorrer aos goles de água. Ainda bem que a minha caneca estava cheia, vai ter água reposta aqui. Obrigada pela sua participação, é sempre um prazer, viu? Quiser voltar mais vezes, fique à vontade.